Ah, voltou. Olá, pessoal, deu um pause aqui e agora voltou. Eu não sei se todo mundo está aí, conseguiu entrar novamente. Peço desculpas a todos e bora lá? Vamos começar. Bom, me apresentando aqui, o meu nome é Marcelo Santos, né? Eu sou terapeuta holístico, sou artista também. Eu sou do interior de São Paulo, minha cidade é Amparo e atualmente eu moro em São Paulo, capital, há 4 anos e meio. Né, e tem desenvolvido trabalho tanto terapêutico, né, com os pacientes, clientes e também como artista, né, algum tempo atrás. E fui convidado pelo Estevão, quando antes de começar a palestra aqui, vou dar alguns cumprimentos, né, cumprimentando aqui o presidente da Nacional, né, da ANAM, que é o Dr. Estevão Silva. Gratidão aí, Estevão, pelo convite do para participar dessas lives aqui, né? O Estevão foi o primeiro contato que eu tive, né? O primeiro advogado negro que eu tive um contato. Mais um cumprimento ao coordenador também da ANAM, Dr. Yunus Mustafa. Cumprimento também a representante do Estado, a doutora Carla Penteado. Maravilha a todos vocês. E vamos lembrar, pessoal, de lavar as nossas mãos, ter os nossos cuidados diários aí, né? Higiene, alimentação saudável, chás, enfim, conexões que nós precisamos, né? A minha experiência como terapeuta, que foi o meu primeiro contato com o Estevão, foi porque eu tive uma necessidade de me conectar com profissionais negros, né? Porque como terapeuta holístico, eu tenho praticamente atendido pacientes brancos, na verdade. E eu ficava reflexivo em relação a isso, né? Como que eu tenho só pacientes brancos como negro, tenho pacientes somente brancos e não tenho pacientes negros, né? E essa era a minha reflexão, meu questionamento. E aí, refletindo muito sobre isso, eu falei assim, eu preciso me conectar com profissionais negros, né? Para ver o que eles pensam sobre isso, como é sobre isso. E uma das técnicas que eu trabalho chama-se Access Consciousness, né? E uma das técnicas que eu trabalho, ela chama-se barras de access, ou barras de acesso, né? E que são pontos que você tem na cabeça, que cada ponto representa uma área da sua vida, e você vai desbloqueando, eliminando os seus pensamentos, sentimentos, emoções, traumas, dramas, dores que você acumulou desde a infância ou até uma outra origem, para que você possa ser cada vez mais você, e não sendo o fluxo da matrix, da sociedade, da família, das pessoas que estão ao redor, né? E esta ferramenta, Barras de Access, ela faz parte da Cartilha Nacional da, da Saúde Mental da Advocacia, da Cartilha da Saúde Mental da Advocacia. Ela foi criada em 2018, eu não sei se todos os advogados negros, todas as advogadas negras conhecem a cartilha, eu posso
a cartilha aqui para vocês, o link da cartilha depois. E foi uma preocupação que os profissionais, né, tiveram, foi juntamente com a Comissão de Direitos Médicos e Saúde, que foi produzida essa cartilha, que foi observado, percebido que os profissionais do direito, os advogados, advogadas, é, permanecem, adquirem ou manifestam alguma dificuldade, né? Por exemplo, alguma preocupação, sudorese, ansiedade, enfim, com o decorrer do trabalho numa audiência, enfim, foi feita uma pesquisa com 13 mil advogados, né? Essa pesquisa é americana, da Associação Nacional de Nova York, com 13 mil advogados e advogadas em 19 estados. E o resultado dessa pesquisa foi que 28% dos advogados constatam depressão durante o período do seu trabalho, 23% estresse e 19% ansiedade. E aí, pensando nisso, eu percebo que a OAB, né, a OAB junto com o presidente nacional e mais uma mensageira lá da OAB também pensaram para criar esse trabalho, porque tem lá dentro da cartilha tem três orientações para vocês. Tem as barras de axis, tem meditação e tem mais yoga, creio que isso. São as três recomendações que a OAB tem na cartilha da saúde mental. E os profissionais, percebo que os profissionais conhecendo esse trabalho e adquirindo essa consciência, eles vão liberando, vão ficando mais tranquilos, tirando todas as suas preocupações, os pensamentos, sentimentos, emoções que nós adquirimos também na infância. Aí a gente inclui também questões da negritude, questões de raça, condições familiares, condições sociológicas, de escola, trabalhos e tudo mais que nós já estamos acostumados a carregar como peso para nós, né? E aí eu percebo que esse trabalho vem para poder contribuir com todos os advogados, né? Que quando a gente está mais livre, nós liberamos o que nos impede de ser cada vez mais nós conseguimos ter mais acesso, nós nos tornamos pessoas mais livres, e mais livres podemos acessar mais consciência. E acessando mais consciência, a gente consegue contribuir com mais pessoas. Essa é a percepção, né, que eu tenho. E muitas das questões de dores, eu estou focando mais nos profissionais, né, nós negros, né, e geralmente as doenças que nos acometem, ela tem alguma relação, alguma relação com alguma coisa que a gente tem, né, e o corpo vai manifestar isso inconscientemente. Por exemplo, a febre, é o exemplo da febre, é uma raiva que você tem, uma tosse é algo que você não queria falar para alguma pessoa e não fala, e aí você fica acumulando aquilo, isso vai piorando no seu ser cada vez mais. E aí as questões dos órgãos, né, dos pulmões, por exemplo, lado esquerdo representa a mãe, lado direito representa o pai. Então, se você tem algum problema, alguma situação, você precisa se harmonizar com o pai ou o marido, ou se harmonizar com a mãe, o esposo, ou uma mulher, ou um homem que você próximo seu para se relacionar, dentre outras questões, né, também. E quando nós temos uma conexão maior, nós conseguimos nos tornar mais tranquilos. A conexão que eu digo, por exemplo, em relação a essa pesquisa que foi feita dos advogados, o que acontece? Quando nós temos, a gente tem, por exemplo, do exemplo de vocês têm alguns advogados, todas as pessoas de um modo geral, né? Começa o dia, com o café da manhã, vai trabalhar, almoça, vive o dia todo, chega em casa, de repente, durante esse período do dia aconteceu alguma coisa, alguma encrenca, ou alguma audiência no seu trabalho, com o chefe, com algum colega de trabalho, família, parente, e aí você fica com aquela situação que foi tensa para você o dia todo. Você chega em casa, aquela situação ela fica em algum lugar do seu inconsciente. E aí isso começa, esse hábito corriqueiro começa a gerar o quê? Fazer parte da sua vida. Fazendo parte da sua vida, ele começa a te causar insônia, te causar preocupação, te causar dor de cabeça, né, dentre outras questões. E aí,
Quando você começa, pelo menos, a respirar 10 vezes antes de dormir, ou se conectar, fazer uma meditação de 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos ou 12 minutos que seja, todo esse dia, essa carga do dia, você vai eliminando, ela vai caindo, isso vai amenizando, você vai trazendo mais paz para sua mente, você vai trazendo paz para o seu coração, e você, com essa paz, você consegue harmoniosamente resolver essa situação, e consegue dormir. O relato de alguns pacientes que passaram por mim é o que acontece, as pessoas não... Eu pergunto se a pessoa faz alguma leitura, faz alguma oração, faz alguma uma reza, alguma coisa que ela se conecte com algum ser, com algum divino, com o que a pessoa está mais acostumada, e para ela poder ter mais tranquilidade, entendeu? E, bom, eu acho que eu vou baseado nisso para vocês, para depois eu poder continuar. Alguém tem alguma dúvida? Eu posso falar um pouquinho mais das doenças psicossomáticas, as questões que acontecem no corpo, como cansaço, diarreia, sistema imunológico. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou aqui. Alguma pergunta? Tranquilo? 6 pessoas na live. Gratidão a todos vocês. Para quem não pegou no começo, meu nome é Marcelo Santos, sou terapeuta holístico há 4 anos e meio e estamos aí trabalhando em contato, em parceria com o Estevão, que foi a primeira pessoa que eu conheci, para a gente poder fazer um trabalho legal com os profissionais negros, negras, advogados e advogadas, e a sua rede toda, né, também. Alguém tem alguma pergunta? Não? Posso continuar? Então vamos lá, vamos continuar. Fala um pouco do cansaço. O cansaço, quando a pessoa está estafada, e aí a pessoa vai no médico, percebe que não tem, e não dá nada no lado, faz exame disso, exame daquilo, percebe que não tem nada. Uma das questões que pode acontecer, está acontecendo na vida dessa pessoa, é que ela está insatisfeita com o lugar, com a situação que ela está vivendo. E como por muito tempo as pessoas, de um modo geral, ficam insatisfeitas, não estão na sua missão, não fazem o trabalho que realmente amam, gostariam de estar fazendo, começa a causar cansaço, isso na nossa vida. Um exemplo meu, eu também sou formado em Educação Física pela PUC Campinas, e trabalhei na área por 5 anos, e já era artista há um bom tempo atrás. E chegou um momento que eu me vi, deu um ano na última academia que eu trabalhei, que eu saí em 2015, eu me peguei como um profissional da dança, parado, sem dançar, sem dar aula, e dando aula de natação e hidroginástica. Eu falei, tem alguma coisa errada, acho que não está ressoando muito. E aí eu fiquei, deu um tempo, acho que passou uns 2 meses e tal, eu morava em Campinas na época, morei por 10 anos em Campinas. Aí em Campinas tem um edital municipal que é somente para artista, todas as artes, canto, dança, música, museu, artes plásticas, enfim. Que aí saiu o edital, eu escrevi um espetáculo de dança, né? Foi aprovado, montei um espetáculo chamado Negros em Jazz, que é um espetáculo com bailarinos negros, bailarinas negras, dançando jazz, né? Que o jazz veio dos negros, a origem da dança jazz, ela vem da dança africana, né? A dança africana foi introduzindo alguns elementos do ballet clássico, alguns elementos de dança de salão, e aí ela se tornou o jazz que nós temos. E aí vem as ramificações, o jazz contemporâneo, o lyrical jazz, que é mais poético, que é a minha especialidade, enfim. E aí eu falei, meu, foi aprovado, montei um espetáculo que era um filho meu que eu queria, um sonho grandioso que eu tinha. Montei esse espetáculo, eu já tinha feito um musical aqui em São Paulo, New York, com a Alessandra Maestrini e o Juan Alba. E aí vim para São Paulo, falei, não, minha carreira artística precisa continuar, e não é aqui mais. E vim. E aí fui fazendo os contatos, as relações, e aí fui conhecendo os trabalhos terapêuticos, acessando algumas consciências, grupos de estudos, me conectando, e aí
me tornei um terapeuta, e aí que vim com essa reflexão, com essa percepção de que eu escolho atender mais, eu escolho atender pessoas negras, homens negros, mulheres negras, advogados negros, qualquer profissionais, para a gente poder fazer um trabalho grandioso junto com com pessoas que provavelmente vocês podem ter acesso e não têm acesso a esse trabalho. Então, através de vocês, através da equipe, da rede de vocês, nós possamos fazer grandes grupos de acesso a essas ferramentas de expansão da consciência, para as pessoas liberarem os traumas, os dramas, as dores, a criança interior ferida, tudo que aconteceu no passado, na infância, o que viveu com os pais, com o colega, com relacionamentos anteriores, abusos que sofreu, né, que isso fica muito marcado, criança que foi abandonada, às vezes adoção, que existe às vezes uma ingratidão ou uma omissão da pessoa, do ser que foi adotado. E dentro de tudo isso também tem questões de vidas passadas, sutis, para quem acredita nisso, que também nós podemos agregar bastante nesses trabalhos. E para que a gente possa ter negros cada vez mais fortes, unidos, em todas as conexões, em todos os lados, em todas as religiões, enfim, unificar para que todos tenham acesso a isso, sabe? Porque eu percebo, por exemplo, na Paulista, que é um lugar de muita gente, que passa muitas pessoas ali, gente, eu nunca atendi um paciente negro, só pacientes brancos. E aí a gente vê questões de acesso, questão do racismo, dentre outras coisas, questões financeiras, que fazem parte da, desse nosso grupo, né? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Não. Alguma pergunta, que não houve pergunta ainda. Mirela, muito obrigado. Estevão, muito obrigado. Minha tia Carmen também. Tia materna, do lado materno, irmã da minha mãe. Mora em Jundiaí. Também é profissional da área da saúde. Está trabalhando, cuidando das pessoas. Merecem todo o respeito aí, né? Toda nossa gratidão. Alguém falando? Alguém quer falar? Alguma pergunta? Bom, vou explicar um pouquinho mais das barras, então, que é o que está na da cartilha da saúde mental da advocacia, tá? Então, as barras de Axis, né, que é orientado por, acho que grande presente aí que a OAB deu para os advogados, advogadas, são 32 pontos que nós temos na cabeça, né? E esses 32 pontos, cada ponto corresponde a uma área da vida. E aí você, quando esses pontos são tocados, você libera as crenças que você tem em relação a esses pontos, né? Alegria, tristeza, consciência, dinheiro, controle, traumas, dramas, família, né? Então você vai liberando tudo isso. Esses trabalhos, eles faziam o quê? É para você acessar cada vez mais você, é para você ser você. Não ser o efeito do que você viveu anteriormente, de que você vive. Né? Quantas vezes nós somatizamos, porque a gente capta pensamentos, sentimentos, emoções num raio muito grande, gente. E aí, com essa situação que nós estamos vivendo no momento, o que faz? Faz a gente ficar numa energia, numa onda de medo. E a gente ficando nessa energia, nessa onda de medo, nós baixamos a nossa frequência. Quando a gente baixa a nossa frequência, a energia, nós entramos em ressonância com essas questões mais densas e aí nós acabamos tornando aquilo. Por exemplo, uma suposição, uma pessoa que vibra com muito medo em relação a essa situação que nós estamos vivendo agora, ela pode, por conta do medo, atrair essa situação. Porque o que você ama, o que você teme, o que você odeia, você acaba atraindo. Tá? Uma das questões que as pessoas. Então, a medicina está se abrindo para esse lado mais energético, entendendo átomo, partícula, onda, ressonância, questão do pensamento, sentimento, que as pessoas, geralmente, as pessoas que morrem
morrem de câncer, ou desencarnam, né, como vocês quiserem falar, geralmente elas foram por alguma mágoa muito grande que elas guardaram. E aí varia nas situações, né? Na mama, órgão genital, e aí varia a relação, o lado masculino, um lado é masculino, outro lado é feminino, se é com o pai, se é com mãe, se é com o marido, se é com a esposa, se é com o filho, se você se magoou e guardou isso para você. Então, todas essas relações de diabetes, tem relações com ancestrais, com parentes consanguíneos, dor no joelho, tem uma relação de inflexibilidade, dor na coluna tem relação com os ancestrais. Então, isso não é. Então, quando nós acessamos esse conhecimento, essas questões psicossomáticas, as dores do corpo, que elas causam, o que o corpo está querendo nos dizer, está querendo nos mostrar, nós nos tornamos seres mais conscientes. Aí nós conseguimos olhar para aquele problema, nós conseguimos olhar para aquela situação, nós conseguimos tratar aquela situação. Tratar, curar, ou o que quer que seja, né? Porque a gente sai daquele padrão, porque eu estou com dor no joelho há muitos anos, há faz anos, porque é crônico, porque eu não sei que tem isso aqui lá, mas no inconsciente tem questões arraigadas ali. E aí, por exemplo, eu falei da meditação no começo da palestra, uma das formas também de você estar se conectando é fazer o Ho'oponopono. Ho'oponopono é uma técnica de liberação de memória, seu lixo emocional, né, que você fala o seu nome, sinto muito, por favor me perdoe, sou grato, te amo. Conforme você vai falando essas frases repetidamente, você vai mudando o seu inconsciente também, você vai trazendo mais consciência, você vai liberando, e você pode fazer para você, para o teu corpo, para uma dor que você tem no corpo, você pode fazer para o teu marido, para tua esposa, para o teu companheiro, companheira, filho, alguma situação que você precisa, está passando, né? Então, assim, são ferramentas que você pode fazer em casa. São ferramentas poderosas que te traz mais consciência, que te libera daquela situação que está contigo há muito tempo e você não consegue soltar. Às vezes por falta de conhecimento, às vezes por ego, né? Que também o ego é algo que nos faz baixar bastante a nossa frequência. A gente cria uma barreira em relação às pessoas, né? E é isso. Alguma pergunta? Estão entendendo? Me dê um joinha aí, vocês estão entendendo, vocês estão curtindo, como tá? Me deem um feedback, vocês querem fazer alguma pergunta, ouvir alguma coisa que eu não falei, algo que vocês estão refletindo em relação ao que eu disse até o momento. Tcharam! Vou continuar, hein? Eu gosto de falar. Dou uma pausada para respirar um pouco. Bom, vou falar mais. Em relação a... Alguém tá bravo aí? Eu vi um emotion de bravo, de choro. Fica triste, não. Me chama, me pergunta alguma coisa que eu possa ajudar, que eu possa ser uma contribuição para vocês, né, para todos nós. Ah, Érica, as dores no corpo. Vamos lá, que algumas pessoas chamam doenças psicossomáticas, né? Elas têm ligação com algo inconsciente que você está passando, né? De repente, por exemplo, você ficou, um exemplo de um paciente antes de chegar na sessão. Ele brigou no telefone com a mãe, brigou com a mãe, aí, pum, deu 3 minutos, saiu uma herpes. Então, as questões, elas são emocionais. Então, quando você passa a não ter controle e ser o controle, você consegue dominar tudo isso daí, entendeu? Por que que eu me irritei? Você começa a viver na pergunta, a perguntar por que que eu me irritei? Eu precisaria me irritar? Porque quando você está muito irritado, você se irrita fácil com todas as coisas. Primeiro, tem um histórico anterior que pode ter familiar, que talvez os pais tenham sido muito rígidos, muito bravos. Também não dá para culparmos os pais, porque era a consciência que eles tinham naquele momento, foi como eles puderam nos educar. E aí, com esse histórico, você começa a vibrar nisso, a se relacionar assim com as pessoas. E aí, quando você começa a ter práticas, por exemplo, meditativas, ou ferramentas que possam te trazer mais tranquilidade e liberar seus vícios emocionais,
você passa a se irritar menos. Uma pessoa, por exemplo, esbarrar em você, te xingar, você tem uma outra, você não reage, não resiste, não concorda e nem discorda. Você fica neutro, você fica com um sentimento natural. E estar no sentimento natural é estar em si, é estar pleno, é estar conectado com a natureza, sua natureza verdadeira de ser, entendeu? Um outro exemplo para você de doenças psicossomáticas, por exemplo, é uma pessoa conhecida minha, ela teve um período, ela teve com essas questões nos olhos, acho que é catarata, alguma coisa, e teve que operar. Aí eu conhecendo, como eu conhecia a pessoa e sabia algumas questões que ele estava vivendo, eu perguntei: essa situação que você está vivendo com essa outra pessoa, você inconscientemente, você é uma situação que você não fala, que você não resolve com ela, que você não senta para conversar, que você não quer olhar? Então, como você inconscientemente não quer olhar para essa situação, para esse combinado, por exemplo, que você teve com algum parente, o subconsciente ou o universo diz: ok, você não quer olhar? Tá bom. Então você começa a ter uma dorzinha no olho, e aí esse negócio vira uma catarata, vira alguma coisa mais séria que você precisa operar, tá? Por exemplo, tosse, que eu falei, Érica, no começo, que às vezes algo que você quer falar para a pessoa e você não fala, aí você começa a ter uma tosse, tossir mesmo, uma tosse seca. E aí quando essa tosse, é, você está há muito tempo com essa questão que você não fala, começa a dar ínguas, começa a inflamar, começa o negócio a ficar cada vez pior. E tem que tomar remédio, você melhora e tal, os remédios estão aí. A fitoterapia, eu aconselho vocês a conhecer, a utilizar, que é uma ferramenta muito boa, mais natural, que o corpo adere muito mais. E você começa. É... Oh, perdi. Me ajudem. Ah, do remédio. Vocês começam, a garganta inflama, fica muito ruim, vocês tomam remédio, 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 mas na verdade, o remédio ele vai ajudar, porque questões físicas, mas o que vai realmente tranquilizar, ser uma contribuição para o teu corpo voltar ao ponto de origem, ao estado normal, é liberar essa situação. Ou você fala, sempre fala com a pessoa, que daí você libera aquilo da garganta, que você acorda no dia seguinte limpo. Ou você escreve num papel, que é uma ferramenta legal, tem um raiva, algum ressentimento, uma mágoa de alguma pessoa, porque ela fez isso, aquela, porque você isso, você pode pegar um papel e escrever como se estivesse falando com a pessoa. Sua filha não sei o que lá, porque você falou isso pra mim, vai para não sei o que lá, vai para onde, não sei o que lá, porque você é isso, porque você é aquilo. Escreve naquela carta, você dobra, queima e faz uma oração, ou alguma meditação, alguma conexão sua. Você libera aquilo dentro do seu corpo, você se libera, entendeu? Eu posso te dar mais detalhes depois, Érica, sobre as doenças psicossomáticas. Em relação ao que eu falei, em relação com a fim, água, não sei se você pegou. Opa, voltou. Mágoa, ou geralmente ressentimento muito grande, ele pode causar um câncer, dentre outras coisas, né? Dor na coluna, tem a ver com antepassados, com seus ancestrais, por exemplo, avós, bisavós, trisavós, blá, blá, blá. Aí são coisas que você vai trazendo, né? Aí a gente já começa a pegar questões do passado, para quem crê, por exemplo, de vidas passadas, de tratar ancestrais, que você pode estar honrando alguma coisa de algum ancestral seu, por exemplo, teve algum antepassado seu, algum ancestral, por exemplo, seu avô era alcoólatra, aí por conta do avô ser alcoólatra, os seus tios, por exemplo, ou seus pais, excluíam essa pessoa, não olhavam. Então, quando essa pessoa desencarna, ela praticamente pede para ser honrada por alguém da família, como se estivesse puxando a camiseta, falando assim: oi, eu estou aqui, olha para mim. Alguém da família pode tornar a ser alcoólatra ou ter algum vício, entendeu? Aí eu já estou falando, aí já estou entrando um pouco mais na constelação familiar, né, sistêmico familiar,
que um dos meus trabalhos também faz. Eu não sou constelador, mas eu faço alguns movimentos de almas, eu faço algumas ressignificação de memória emocional, que faz com que você olhe para a situação, que veja essa pessoa, se perdoe essa pessoa, se harmonize com ela, para a sua vida poder caminhar. Quando é uma questão espiritual também, às vezes a gente faz alguma técnica de energização, reconhecimento, perdão, conexão com os ancestrais, com os antepassados, com os pais, com os avós. Isso mesmo, Eliane Macedo. Olha o que a Eliane escreveu. As doenças psicossomáticas são baseadas nas emoções mal gerenciadas. É exatamente isso. Quando você gerencia, resolve, você harmoniza, puf, já não está mais com você. Já não faz mais parte da sua vida. A gente pode, de repente, falar num outro momento só das doenças psicossomáticas, dos movimentos de alma também, ou a gente já vai falando por aqui, né? Alguém tem alguma pergunta? Posso continuar? Eliane é advogada, né? É uma advogada também. Eu acho que a Eliane estava no começo,